Olá, licitantes e listadores, aqui Luiz Anoto, nosso desafio. Lei 14.133, Lei de Licitações, artigo por artigo. Vamos seguindo com a análise do artigo 5º, a quarta parte do artigo 5º. Depois o artigo 6º que vai dar muito mais, muito mais vídeos ainda, né? Muito mais partes para serem analisadas, mas vamos fechar o nosso artigo 5º, vamos ver se a gente consegue fechar nesse vídeo aqui. Não se esqueçam de já curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentem o que vocês acham interessantes. Se vocês trabalham com IA, a Adapta é parceira do nosso canal. Então, considerem assinar a Adapta, que é o hub de IAs que tem as melhores tecnologias, as melhores ferramentas de inteligência artificial disponíveis para você em uma única conta, mais barata que se fosse assinar uma única IA separadamente, certo? Vale a pena. Eu uso a Adapta. Vale muito a pena. Adapta. Se vocês têm interesse em matérias sobre a Lei 14.133, eu tenho aqui, vou deixar na descrição do vídeo, além do link da Adapta, o link de 10 e-books que eu elaborei sobre 10 temas que envolvem a Lei 14.133. Considerem também adquirir esses e-books para aprofundar um pouquinho mais o conhecimento dentro de uma linguagem acessível e provocativa. Seguindo nosso desafio da Lei 14.133, artigo por artigo, vamos continuar falando do artigo 5º. Vimos já, olha só, 7 princípios num dia, 9 no outro, e agora nesse vídeo aqui, aliás, mais 6 no outro, então 16 com 6, 22 princípios. Vamos agora a um último princípio que é até interessante que a lei tenha trazido isso como princípio. O princípio da lei é atender às disposições do Decreto-Lei 4657 de 1942, que é a lei da introdução das normas do direito brasileiro. A famosa LINDB, né? O pessoal chama de LINDB. Antiga LIC, Lei de Introdução ao Código Civil. Foi alterado até o nome dela em 2018. Em 2018 foi alterado o nome e foi alterada a lei para incluir interpretações que envolvem normas de direito público, e são essas normas novas de 2018 que a gente vai trabalhar um pouquinho aqui agora. Eu vou listar para vocês aqui 4 artigos que foram acrescentados na LINDB, foram mais artigos acrescentados, mas esses 4 são bem importantes para fins de licitações de contratos. Primeiro, o artigo 21, que faz o seguinte: sempre que um gestor público, um agente administrativo, tomar uma decisão, ele precisa analisar as consequências jurídicas e administrativas se gerar uma invalidação de um ato, uma anulação de um ato. Ou seja, se determinado ato administrativo vai ser anulado, vai ser invalidado, eu preciso avaliar se a situação já não está consolidada a ponto de eu inviabilizar a própria administração, a própria prestação de um serviço público, a própria aquisição de um objeto. Então, sim, eu preciso ter uma análise consequencialista, eu preciso ter uma análise até mesmo utilitarista antes de decretar nulo um ato. Ou até posso decretar nulo um ato e manter os seus efeitos, conforme a gente vai ver também na Lei 14.133, fala sobre isso mais adiante em outro artigo. Mas é uma disposição da LINDB bem interessante. Artigo 22 da LINDB fala também sobre a interpretação deve considerar as dificuldades reais do gestor, ou seja, não basta dizer, por exemplo, que o gestor deveria considerar segregação de funções se na época que foi realizado o ato administrativo ele não tinha equipe para atendê-lo. Então, é óbvio que toda análise que se faz deve ser feita dentro de um contexto, ou seja, o órgão público tinha condições de agir diferente, o gestor público tinha condições de agir diferente, e se ele tinha, né, ou não tinha, essa análise precisa considerar esses fatores também, certo? Então, interpretar de acordo com as dificuldades reais do gestor público, do órgão público. Quando se altera uma orientação administrativa, uma normativa, é necessário estabelecer um regime de transição, quando se muda um entendimento, uma orientação. Isso tem a ver com outros princípios que a gente já conversou, né? O princípio da segurança jurídica, o princípio da igualdade, da impessoalidade, ou seja, sempre que eu estou alterando um entendimento, um procedimento, eu preciso deixar claro a que ponto, quando iniciam de fato esses efeitos e se não é necessário um período de adaptação, né, de transição dessas novas orientações. E por fim, fala do artigo 28 da LINDB, que fala sobre o agente público e sua responsabilidade, onde se deixa claramente que o agente público responde pessoalmente o seu CPF, se há dolo ou erro grosseiro. Dolo é intenção de descumprir a lei, intenção de fazer algo
mal feito, intenção de realizar alguma ilegalidade. E erro grosseiro é um grande tema de discussão, porque o erro grosseiro significa cometer um ato que qualquer homem médio, vamos dizer assim, ou com alguma razoabilidade não cometeria. E aí os tribunais de contas têm interpretado o que vem a ser erro grosseiro. Então, por exemplo, já tem julgados o Tribunal de Contas que diz que não observar as recomendações de um parecer jurídico e não justificar significa um erro grosseiro. Não designar gestor fiscal de contrato é um erro grosseiro. Não ter reserva orçamentária previamente à licitação é um erro grosseiro. Ou seja, aquilo que todo mundo já está careca, né, de saber que tem que fazer dentro da lei e não faz, pode caracterizar um erro grosseiro. Agora eu me lembrei de outro erro grosseiro que eu vi também, quando se faz um regulamento e não se cumpre o próprio regulamento. Então, os auditores dizem, pô, mas tu escreveu o regulamento, tu escreveu o decreto, tu escreveu a instrução normativa e não cumpriu a própria instrução normativa que tu escreveu. É erro grosseiro. E com isso, pode sim ser penalizado pessoalmente o agente público. Para encerrar o vídeo, eu vou comentar aqui 3 princípios que não estão no artigo 5º, mas que eu acho que deveriam estar no artigo 5º. O primeiro é o princípio da boa-fé. Boa-fé é algo que lastreia as relações entre privados, tá? Expresso no Código Civil e deveria estar expresso também na Lei de Licitações. Porque, afinal de contas, se espera das partes, especialmente quem tem uma relação, e uma relação positivada num contrato, formalizada em um contrato, é agir com boa-fé, querendo o bem do outro, querendo a conclusão, né, do objeto como um todo, a conclusão do procedimento como um todo. Então, a boa-fé é importantíssima. A lei ressalta o princípio da competitividade, mas eu entendo que deveria também ressaltar o princípio da cooperação. Ou seja, sim, todos os envolvidos precisam cooperar para que os atos, que as licitações, que os contratos sejam realizados de acordo com as finalidades legais. Então, a cooperação das partes para a finalidade comum também deveria ser um princípio expresso na lei. E aqui um princípio que eu inventei, que ele não está no artigo 5º, mas eu acho que ele é muito utilizado, que é o princípio de interpretação mais conveniente. Um grande exemplo que eu dou do princípio da interpretação mais conveniente, uma variante da cláusula sempre foi assim, vamos dizer assim, mas é o caso da renovação de registro de preço, renovação de quantidade em prorrogação de ata de registro de preço. Acho que não tem pertinência com o Instituto do Registro de Preço em si, mas com base no princípio da interpretação mais conveniente, se entendeu por não, é possível se prorrogar a ata, se reiniciar ou se recompor os quantitativos contratados. Mas isso é minha opinião. Quando nós falarmos de registro de preço, nós vamos mergulhar um pouquinho mais nesse assunto, que ele é instigante, sim. Certo, pessoal? Fechamos o artigo 5º. Curtiram? Deixem seu like, compartilhem esse conteúdo e comentem. Já tinham analisado os princípios dessa maneira um pouquinho mais detalhada? E agradeço muito por continuarem acompanhando os vídeos desse canal. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu!